Eu sou o Gabriel Aceri, sou superintendente executivo da Associação Brasileira do Hidrogênio, eu sou pesquisador no Laboratório de Hidrogênio da COP, UFRJ, e também atuo na ISO e na ABNT no desenvolvimento de normas para hidrogênio. Bom, nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre certificação, harmonização e mercado. Eu acho que vai ser bastante interessante, complementa bastante com o que a gente conversou aqui com o João agora. E vou mostrar como que isso é importante para efetivamente desenvolver um mercado de hidrogênio de baixa emissão, não só no Brasil, mas no mundo. Então, algumas palavras sobre a Associação Brasileira do Hidrogênio. A ABH2 é uma associação relativamente recente, como o hidrogênio, como usos energéticos é relativamente recente. Ela foi fundada em 2017 e ela tem como função principal promover a cadeia de valor do hidrogênio. Antigamente a gente tinha aqui um no Brasil, agora a gente tirou porque a associação tem uma atuação internacional bastante importante. E em 2021 a associação tinha por volta de 3 associados institucionais, são as empresas que fazem parte da associação, e agora em 2024 são por volta de 100. Isso mostra como que a energia do hidrogênio cresceu nesses últimos 3 anos no Brasil e como que a associação tem crescido também. A associação ela tem 3 chapéus principais. Eles são o chapéu de uma associação institucional, que é levar o interesse dos seus associados para o poder público, para a criação de decretos ou de regulamentos, de projetos de lei. E nisso a BH2 participa muito da criação dos projetos de leis, o 19.948, 19.990, participa conjuntamente com as agências regulatórias, com os ministérios e participou desde o início da criação do Programa Nacional de Hidrogênio e continua participando de todas as câmaras temáticas do PNH2. A associação tem um chapéu de divulgação de informações sobre hidrogênio e a gente gosta de dizer que são informações científicas com embasamento técnico muito rigoroso e de muito boa confiabilidade. E ela faz isso através dos eventos que participa, esse aqui é um deles, e ela também tem o seu próprio evento, que é o Congresso Brasileiro do Hidrogênio, que o Rafael gentilmente mencionou aqui. Ele foi realizado no ano passado em Maricá, foi um evento bastante grande, com mais de 4.000 pessoas, e ela também participa de diversos outros workshops, podcasts, palestras, enfim. E a associação tem um chapéu que é um chapéu bem mais técnico, que é um chapéu de criação de conhecimento para hidrogênio. E, nesse sentido, ela organiza a Comissão de Estudos Especiais em Hidrogênio da ABNT, é a CE 067, o vice-presidente da BH2 coordena essa comissão, que traduz normas ISO e IEC para o Brasil. E ela também tem representantes que participam na IPHE, que é a Parceria para Hidrogênio e Pilha de Combustível na Economia, eu sou um deles, e também representantes que participam da ISO, que eu também sou um deles. Bom, então entrando agora mais na parte do hidrogênio, só para fazer uma contextualização, talvez o hidrogênio não seja o ator principal para a transição energética, não seja talvez o único, mas ele com certeza é um dos principais para a transição energética. Isso porque ele alinha o desenvolvimento econômico com a descarbonização. E essa imagem aqui mostra que a humanidade já tem feito diversas transições energéticas ao longo das eras. Desde a madeira, que era um combustível bastante complexo, com muito teor de carbono e pouca energia intrínseca, passando pelo carvão, pelos derivados do petróleo, gás natural, até chegar no hidrogênio, que é a molécula mais simples que existe, com muita energia embarcada, muita energia intrínseca e nenhum carbono na sua composição. Só que essa é a primeira vez que uma transição energética acontece não por motivos econômicos. Antigamente isso acontecia porque era mais barato utilizar derivados do petróleo do que usar madeira. Mais barato usar gás natural do que derivados do petróleo. E agora isso acontece por um motivo ambiental. A gente precisa fazer essa transição energética. E aí, olhando para isso, diversos países lançaram a sua estratégia nacional para hidrogênio. Elas têm como características gerais compromissos de longo prazo com o desenvolvimento da economia do hidrogênio. Elas são estratégias para alavancar a economia local, não só a economia do hidrogênio. O hidrogênio é muito transversal, ele desenvolve outros setores também. Elas desenvolvem cadeias de valor locais e promovem a descarbonização. E eu queria destacar aqui que o Brasil lançou a sua primeira estratégia muito cedo, em 2005, quando ele cofundou a IPHE, né, os países que cofundaram a IPHE lançaram suas rotas para hidrogênio. E agora, em 2023, a gente teve o Programa Nacional de Hidrogênio, que é a nova estratégia para hidrogênio, que eu tenho um slide sobre isso mais para frente. Então, para dar um panorama geral sobre produção de hidrogênio no mundo, a gente ouve muito falar de hidrogênio agora, está muito em voga, né? Mas o hidrogênio não é uma coisa nova. O mundo já produz e consome muito hidrogênio. Na verdade, em 2023, o mundo produziu quase 100 milhões de toneladas de hidrogênio, só que o problema é que esse hidrogênio foi produzido, em sua maior parte, por combustíveis fósseis, né? Então, aqui, mais de 80% desse hidrogênio produzido com combustíveis fósseis, mas sem abatimento de carbono. Produzir a partir de combustíveis fósseis não é um problema. O problema é produzir com altas emissões de carbono.
E em 2023, menos de 1% do hidrogênio produzido mundialmente é um hidrogênio de baixa emissão de carbono. Essa é a terminologia que a gente prefere utilizar, porque é a terminologia que impulsiona a transição energética. E aí eu trouxe esse gráfico aqui, que eu acho que talvez seja um dos pontos mais interessantes da apresentação, e por que ele é importante para a certificação com base em emissões. Mas primeiro eu queria destacar essas informações aqui. Em 2021, a média de emissões de hidrogênio produzido no mundo todo girava em torno de 12 e 13 kg de CO2 equivalente por quilograma de hidrogênio. Isso quer dizer que cada quilograma de hidrogênio produzido emitia por volta de 12 e 13 kg de CO2 equivalente. E aí, para a gente chegar num cenário de net zero, ou seja, num cenário de emissões zero, de acordo com a Agência Internacional de Energia, a gente precisa que essa média de emissões chegue a 6,7 em 2030 e que reduza para menos de 1 em 2050. Repara, é uma transição energética, a gente não vira um botão. Isso acontece gradativamente. A indústria precisa se acostumar, a sociedade precisa se acostumar e o poder público também precisa entender isso. E esse gráfico que eu trouxe para mostrar o seguinte: no eixo X ele mostra as emissões, que varia aqui de negativo até menos 40, eu vou explicar por que negativo, e no eixo Y as tecnologias. A gente percebe que todas as tecnologias podem produzir hidrogênio com baixos níveis de emissões. Lógico, se você produz hidrogênio como você produzia hidrogênio há 100 anos atrás, você vai ter emissões compatíveis com 100 anos atrás. Só que se você produz hidrogênio hoje em dia com tecnologias modernas, todas são importantes para a transição energética. E eu queria destacar um ponto interessante aqui, a biomassa, que talvez seja uma vantagem muito interessante do Brasil, biomassa de resíduo e de rejeito, que produzindo hidrogênio com ela e captura de carbono, você tem emissões negativas. Isso não quer dizer que as emissões são zero, não quer dizer que são baixas. Quer dizer que, efetivamente, você remove carbono da atmosfera enquanto você produz hidrogênio. Então, um panorama, o slide desformatou um pouquinho, mas um panorama geral sobre investimentos. Em 2020, foram investidos por volta de 90 bilhões de dólares em projetos de hidrogênio de baixa emissão, e em 2024 isso subiu para 680. Isso representa um aumento de 7 vezes no número de emissões. E a gente tem uma projeção aqui com base nos projetos anunciados, que de 2030 a gente deve passar de 1 a 1 milhão de toneladas por ano para 48, de acordo com os projetos anunciados. Isso quer dizer que a gente tende a produzir 48 vezes mais hidrogênio de baixa emissão do que o que a gente produzia no ano passado. Isso é muita coisa. Só que aí surge o nosso desafio. Como é que a gente garante que esse hidrogênio que está sendo produzido é efetivamente um hidrogênio de baixa emissão? Como é que a gente garante os atributos de sustentabilidade desse hidrogênio? E, é claro, a gente entra no tema da apresentação, que é a certificação. E, dada a importância disso, há de se imaginar que muitas pessoas já fazem a sua certificação para hidrogênio. E, de fato, nós temos por volta de 34 esquemas de certificação diferentes para hidrogênio e seus derivados, baseado em escopo, em status, em como ele é produzido, se é derivado ou se é o próprio hidrogênio, qual que é o país, se é um país em desenvolvimento, se é um país desenvolvido, qual que é o propósito, voluntário, regulatório. E aí você pode pensar que é muito difícil você harmonizar 34 formas diferentes de calcular a mesma coisa, de chegar no mesmo resultado. É muito difícil. Bom, a IPHE e o Conselho do Hydrogen Council lançaram esse documento aqui, que eu acho que talvez seja um dos documentos mais importantes para estruturar esquemas de certificação, que chama Hydrogen Certification 101. Ele traz a clareza e precisão sobre terminologia e conceito usado para certificação, descreve propósito e funcionalidade do esquema de certificação, oferece informações básicas para design desses sistemas e, principalmente, ele traz um conceito que é o reconhecimento mútuo de sistemas de certificação. E eu trouxe uma figura aqui para ilustrar, quero ver quem consegue me responder quanto é que dá maçã mais estrela mais peça de xadrez. Isso não faz o menor sentido, né? Mas se a gente somar maçã com maçã com maçã, aí já fica fácil. Esse é o conceito que a gente chama na ISO de apples to apples. Você só consegue comparar duas coisas se elas estão na mesma base. Senão essa conta não faz sentido. E esse aqui é um cenário que a gente não quer caminhar, que é um cenário onde a gente está mais ou menos mais em transição, mas que é um cenário que cada produtor tem uma forma diferente de contabilizar e de certificar seu produto, e cada comprador tem uma forma diferente de exigir que esse produto seja certificado. Então você tem vários esquemas de certificação, várias auditorias diferentes, vários sistemas de monitoramento. Esse mercado não existe, esse mercado não cresce. O que a gente quer propor é isso daqui, é um sistema unificado para quantificação de gases do efeito estufa, que é um denominador comum entre formas de certificar hidrogênio,
onde todos os produtores e consumidores podem calcular da mesma maneira. Isso aqui traz transparência. Quem está consumindo esse hidrogênio sabe exatamente como foi calculado e não precisa refazer esse trabalho todo. E isso é tão importante que durante a COP28, 47 países assinaram uma declaração de intenção chamado Reconhecimento Mútuo para esquemas de certificação de hidrogênio renovável e de baixo carbono e seus derivados. E o Brasil é um deles. E especificamente citando a ISO 19870, que é uma especificação técnica para a metodologia da determinação de emissões na cadeia de valor do hidrogênio. Isso também vai em linha com o que a Organização Mundial do Comércio propõe no Agreement on Technical Barriers to Trade, que diz que quando uma regulação técnica precisa ser feita e existe uma norma internacional que fala sobre isso, essa regulação técnica deve ser baseada nessa norma internacional para que exista um acordo internacional para desenvolvimento do comércio. Então, eu queria falar um pouco mais sobre essa ISO TS 19870. Esse foi um trabalho que foi proposto pelo Brasil e pela França em 2023. Eu sou o líder desse projeto pelo Brasil. Na França é o Laurent Anthony, que é diretor executivo da IPHE. Ele foi publicado no final de 2023, esse trabalho é uma especificação técnica que calcula as emissões do hidrogênio produzido por qualquer tecnologia, desde a extração de toda a matéria-prima até o portão de consumo. Então, ele tem um escopo que vai desde a produção, o condicionamento, conversão e transporte desse hidrogênio. E durante o ano de 2023 esse trabalho foi desenvolvido, mas ele começou bem antes na IPHE em 2020, então ele é um trabalho que tem um consenso internacional muito grande. E agora as próximas etapas são o desenvolvimento de uma família de normas ISO com base nele, principalmente 19870-1, 2 e 3, e essa -1 é para produção de hidrogênio, que está sendo feito agora no ano de 2024. E o que a 19870 faz? Ela é um framework unificado, internacionalmente consensado para quantificar GE na cadeia de valor do hidrogênio, promove o mercado internacional do hidrogênio através de certeza regulatória, sinalização para a criação de políticas públicas e transparência e ganho de escala. E, principalmente, ela é agnóstica quanto à tecnologia, porque ela pensa em transição energética, ela pensa em quanto que esse hidrogênio emite quando ele efetivamente é produzido, convertido, condicionado e transportado. Agora vamos trazer para o Brasil. O que isso tudo tem a ver com o Brasil? Quando a gente fala de Brasil, a gente gosta bastante de mostrar esse mapa, porque o Brasil ele tem um papel muito diferente em relação aos outros países. O Brasil ele não é só um exportador, o Brasil não é só um consumidor. Ele tem potencial tanto para produzir muito hidrogênio, quanto para consumir muito hidrogênio. E para a produção, isso é muito por conta da variedade de fontes que existem no Brasil. O Brasil tem todas as energias renováveis, hidráulica, solar, eólica, dos oceanos, geotérmica em alguma medida, biocombustíveis e biomassas de rejeito, biogás, biodiesel, todos os derivados de petróleo, gás natural, petróleo, e até hidrogênio natural, que o hidrogênio pode ser simplesmente extraído do solo, como é o caso do gás natural. Então, pensando nisso tudo, faz mais sentido para o Brasil, estrategicamente, estar muito mais alinhado com as políticas internacionais recentes, quantificar o hidrogênio por emissão, e não por fonte nem por tecnologia, porque a emissão é efetivamente o que importa para a transição energética. O que importa é descarbonizar. E no lado da demanda também, o Brasil tem oportunidades muito únicas com fertilizantes, transportes pesados, os usos atuais, que são refinarias, químicos, todas as indústrias pesadas e também exportação de produtos descarbonizados com hidrogênio. E aí eu digo produtos descarbonizados com hidrogênio porque o hidrogênio precisa ser um vetor de industrialização. A gente não quer exportar laranja, a gente quer que toda a indústria fique aqui, que desenvolva socialmente o país e que a gente exporte um produto de alto valor agregado, não uma commodity. Bom, acho que meu tempo está acabando também, mas esse é o último slide. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas esse é o Programa Nacional de Hidrogênio, a BH2 participou dele desde o início e continua participando. Aqui eu quero ressaltar o ProHubs Brasil, que é um dos braços do PNH2, que visa criar um hub de hidrogênio em cada região do Brasil até 2035. E isso está em andamento, existe uma parceria bastante forte com o governo britânico agora, uma chamada que recentemente fechou também para a criação desses hubs, e a ideia desses hubs é diminuir as impedâncias que existem depois da produção do hidrogênio, né, que são o armazenamento e transporte em larga escala desse hidrogênio. E talvez aqui como um ponto interessante seja a criação desses marcos legais aqui, dessas leis que foram publicadas, que trazem a Política Nacional de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, os incentivos do REHIDRO e PHBC e principalmente cria o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, baseado em emissões. Então, o Sistema Brasileiro de Certificação ele nasce de uma forma muito moderna, já atualizado com o que vem sendo praticado e o que vem sendo idealizado mundialmente.
Bom, obrigado, era isso que eu tenho para mostrar. Minhas redes estão aqui.